Primeiramente, boa tarde. Antes de começar a apresentação, eu gostaria de apresentar os componentes do grupo, que é a Ana Beatriz, o Iago Almeida e a Stephanie Freitas. O objetivo dessa apresentação é apresentar as principais sarnas de importância veterinária. Perdão. Bom, antes de focar nas famílias e nos gêneros das sarnas, a gente achou que seria importante falar um pouco, né, fazer uma breve introdução sobre a ordem Artigmata, que são os sarcopitiformes. De forma geral, eles são ácaros relativamente similares, são poucos esclerotizados, possuem uma respiração através da cutícula, como a gente consegue observar aqui nessa imagem, né, a cutícula fica na pele, e o fato deles fazerem essa respiração pela cutícula, ela se dá pela ausência dos estigmas respiratórios e da traqueia. Outra informação importante que não está aqui é que eles não possuem olhos. As famílias pertencentes a essa ordem é a Sarcoptide, a Pissoroptide e a Kinemidocoptide. Bom, dando início à família Pissoroptide, eles são ácaros que possuem um corpo ovoide, né, de forma geral. São ácaros que não escavam galerias e produzem formação de crochas espessas. O rosto deles, eles têm um formato cônico e é longo. Eles são superficiais, por isso que eles não são escavadores, como foi citado ali em cima, né, que eles não escavam galerias. Os machos, eles possuem ventosas copuladoras adanais, né, que no momento da cópula com a fêmea vão ser utilizadas. A face dorsal deles não possui espinhos e são ácaros que possuem patas longas e espessas. Bom, aqui tem um exemplo, né, somente dessa parte da morfologia que a gente falou um pouco. Aqui a gente tem as patas longas e espessas. A gente tem também as ventosas copulatórias, né, no macho. A gente consegue diferenciar o macho e a fêmea exatamente por isso também, porque ele possui essas ventosas, e a fêmea, ela possui o órgão nesse formato de U aqui. A gente consegue fazer essa diferenciação. De forma geral, é isso. Bom, a família Pissoroptide tem 3 gêneros: o gênero Pissoroptes, o gênero Orthodectes e o gênero Coreoptes. O gênero Pissoroptes, ele afeta principalmente assim, equinos e bovinos. O Orthodectes afeta principalmente cães e gatos, e o Coreoptes afeta principalmente os equinos e os ruminantes. Em relação ao gênero dos Pissoroptes, as principais características morfológicas é que eles possuem um tamanho de cerca de 0,5 a 0,8 milímetros. O corpo deles tem um formato ovoide, né, como foi dito na característica geral da família. A quantidade de ventosas ela vai variar do macho para a fêmea, em que a fêmea ela possui ventosas no primeiro, segundo e quarto par de patas, e o macho possui no primeiro, segundo e terceiro par de patas. Os machos, eles apresentam o quarto par de patas menor que o terceiro par, isso é bem comum. A presença de 2 ventosas copulatórias próximas ao ânus dos machos, né, como foi dito lá no início. O gnatosoma, ele se destaca por ser mais longo do que largo. Eles possuem longas e grossas patas, e o pedícilo, que são uma característica bem marcante, ele é trissegmentado. Aqui nessa imagem a gente consegue ver direito aqui as patinhas dele bem grossa e espessa, né? Aqui a gente vê o pedícilo trissegmentado, e aqui a gente também consegue ver oh, meu Deus, esqueci, perdão. Ventosas copulatórias. Aí aqui é um macho. A gente consegue também ver a pata, né? A gente consegue ver que o quarto par de patas, ele é bem menor que o terceiro. Isso também é bem marcante. Bom, o ciclo, de forma geral, ele vai incluir primeiro o ovo, depois a larva, que possui 3 pares de pata, protoninfa, deutoninfa e adulto. Esse ciclo ele vai variar de 11 a 19 dias, e os adultos, tanto a fêmea quanto o macho, vão apresentar 4 pares de patas.
Os parasitas, eles são superficiais, né, como a característica geral da família, e os hospedeiros que eles vão hospedar são os bovinos, os equinos, os coelhos, as cabras, os carneiros e as ovelhas. A espécie que eu escolhi foi o Psoroptes ovis, né, que é o causador da sarna psoróptica. Os sinais clínicos dessa espécie se destacam exatamente pelo alto prurido, né, muita coceira. Opa, só um segundo. Muita coceira no animal, lesões grandes e de cor amarelada. Ela é altamente contagiosa, por isso que o animal infectado não é bom ele estar perto dos animais sadios. Causa muita dor e irritação, por conta da coceira constante, causa danos na derme, e dependendo do estágio, pode ser que afete o apetite do animal. Aqui nessa imagem de um artigo, a gente consegue ver direitinho aqui na parte de cima da cabeça, né, algumas lesões ocasionadas por essa sarna em um equino. Não está querendo passar. Opa, perdão, de novo. Psoroptes ovis, o diagnóstico. A gente vai observar primeiro os sinais clínicos, né, como foram observados no slide anterior. Alto prurido, lesões na derme, e dentre outras coisas. Então, a gente vai fazer um exame de raspado cutâneo para poder levar para o laboratório e poder analisar o tipo de sarna que está parasitando, né? Uma característica muito importante que é bom no momento dessa análise é o pedícilo, que o pedícilo dele, ele é longo e triarticulado, e aí a gente consegue identificar isso, é uma característica muito importante desse gênero, dessa espécie. O controle e a profilaxia consiste em tratamento tópico e ambiental, que o veterinário vai indicar, a minimização do contato do agente etiológico com o hospedeiro, que consiste exatamente na separação de animais infectados dos sadios, e o uso periódico de acaricidas. Em relação ao gênero Otodectes, as características morfológicas, ele tem um tamanho variado de 0,3 a 0,5 milímetros. O gnatossoma dele tem um formato de cone, o que é uma característica diferente do antigo gênero, né? Possui corpo ovoide, né? Por conta da característica geral da família. A quantidade de ventosas, ela varia do macho para a fêmea. Novamente, no caso, a fêmea, ela vai possuir ventosas no primeiro e no segundo par, já os machos no primeiro, segundo, terceiro e quarto par. Possuem ventosas com pedículos curtos e simples. As fêmeas possuem o quarto par de patas pequenos, possuem epímeros convergentes e os machos, eles não possuem tubérculos abdominais. Bom, nessa imagem aqui a gente consegue ver a fêmea e um macho desse gênero. A gente consegue observar aqui o pedículo, né, que ele é curto, no final ele é transparente, o que já difere do antigo gênero. Aqui a gente consegue ver essa característica marcante, que é do quarto par de patas, que é diferente do terceiro, que é bem maior, né, a gente consegue observar isso. Em relação ao ciclo no hospedeiro, de forma geral, começa pelo ovo, depois a larva, protoninfa, deutoninfa e o adulto. São parasitas superficiais, que é a característica geral da família, e eles vão parasitar, vão ter como hospedeiros principalmente os cães, os gatos, as raposas, os furões e outros carnívoros silvestres. A espécie que eu escolhi foi uma bem comum, que é a Octodectes cynotes, que causa a sarna auricular nos cães e nos gatos. Sobre essa espécie, os sinais clínicos, a gente consegue ver um alto prurido dos animais, né, eles coçam bastante aquela região do conduto auditivo, e irritação também no conduto auditivo, exatamente por conta dessa coceira, e o desenvolvimento de cerume escuro, que é isso aqui nessa imagem, que a gente consegue ver claramente em um cão, né. Hematomas na orelha, exatamente por ele ficar coçando muito e acaba ocasionando esses hematomas, né? O cachorro ou o gato, ele também pode apresentar
aquela mania de ficar mexendo a cabeça, querendo coçar, aquela coisa que a gente percebe que não está normal. O diagnóstico, a gente vai observar os sinais clínicos, né, a presença de cerume, a coceira constante, tudo aquilo que foi dito, e vamos recolher a amostra com cotonete ou o material necessário e levar para o laboratório para ver pelo microscópio. Outra característica importante também que tem o pedicelo dessa espécie é que ele é curto e no final ele tem uma grande ventosa transparente. Então a gente também já consegue diferenciar do anterior, né? É uma característica dele. O controle e a profilaxia consiste na limpeza constante das orelhas do animal, o uso tópico de medicamentos que vão ser indicados pelo médico veterinário, banhos antiácaros e observar se o animal ele teve algum contato com outros animais, porque caso tenha acontecido, os outros animais também vão precisar estar indo ao veterinário para poder ver se também não foram infestados pela sarna em si, né? Em relação ao gênero Coreoptes, as características morfológicas gerais, o tamanho dele varia de 0,3 a 0,6 milímetros. Eles possuem um gnatossoma longo e largo, na mesma proporção, já difere dos outros, né? A quantidade de ventosas ela também vai variar do macho para a fêmea, em que as fêmeas elas vão possuir ventosas no primeiro, segundo e quarto par, e os machos eles vão possuir ventosas no primeiro, segundo, terceiro e quarto par. E o pedicelo ele é simples e curto, o que também difere dos outros, né? Muito curto, inclusive. Aqui na imagem, no número 1, a gente consegue ver as ventosas copulatórias dessa sarna. Aqui a gente consegue ver os tubérculos abdominais, que é importante ressaltar que no gênero Otodectes, os machos eles não possuem, né? Aqui no terceiro a gente tem o pedicelo e a ventosa, e aqui no quarto a gente tem o gnatossoma. O ciclo no hospedeiro. De forma geral, é ovo, larva, protoninfa, deutoninfa e adulto. Como foi dito, são parasitas superficiais. E os hospedeiros, em geral, são os ruminantes, equinos, ovinos, caprinos e coelhos. As espécies mais comuns é a Coreoptes bovis e a Coreoptes texanus, que atacam ruminantes. E elas causam a sarna corióptica. Sobre a Coreoptes bovis, os sinais clínicos. A gente vai conseguir observar principalmente a alopécia, né? Principalmente nessa região aqui da raiz da cauda do bovino, né? Esse aqui é um bovino. E lesões e muita coceira, né? Muito prurido. São os principais sinais clínicos que essa espécie ela causa. Em relação ao diagnóstico, a gente vai observar os sinais clínicos, né? A alopécia na região da raiz da cauda, a coceira constante, e aí, através disso, a gente vai fazer o exame de raspado cutâneo para poder levar para o laboratório e poder fazer a análise. Quando for ser analisada, a gente também consegue observar através do pedicelo, porque essa espécie, esse gênero, em geral, ele tem um pedicelo muito curto. Então, a gente já consegue pegar uma característica única deles aí. Em relação ao controle e à profilaxia, primeiro vai ser feita a esterilização dos materiais, a esterilização dos materiais, antes e depois do uso, caso seja reutilizado. A utilização de acaricidas, né, que o veterinário pode estar indicando. Tratamento tópico e ambiental, que vai ser indicado pelo veterinário. E a separação dos animais infestados para exatamente não acontecer dos sadios também acabarem sendo infestados por essa sarna, né? Bom, em relação à família Sarcoptige, que são ácaros escavadores da ordem Astigmata, eles são escavadores intradérmicos, possuem um corpo globoso, na sua grande maioria, rosto curto e largo, patas curtas e grossas, sendo que essas patas são geralmente encaixadas posteriormente, total ou parcialmente no idiossoma, que se encontra na parte final do corpo. Os machos, eles não têm ventosas copuladoras adenais. A gente vai abordar um pouco os gêneros Sarcoptes e Notoedres dessa família.
Os hospedeiros dos sarcóptes são todos os mamíferos domésticos e humanos. Geralmente eles se encontram na pele. Já os natoedres têm como especificidade gatos e coelhos, porém eles podem infestar também cães, gatos selvagens, raposas, canídeos e civetas, além também dos seres humanos. Eles geralmente se encontram em orelhas, como sua principal parte do corpo. Características morfológicas dos sarcóptes são de 0,2 a 0,5 milímetros de comprimento. O gnatossoma é cônico, tão longo quanto largo. O corpo é estriado, com áreas escamosas e espinhos curtos e grossos na face dorsal, como a gente pode verificar na figura 20, essas estruturas. Os machos possuem ventosas nas patas 1 e 2 e 4, já as fêmeas possuem ventosas nas patas 1 e 2 apenas. Continuando a morfologia, podemos ver na figura 21 o ânus terminal, que se encontra aqui na face dorsal, o pedicelo longo e simples, e o corpo globoso, como a gente pode ver na figura 22, que a gente pode ver também outras estruturas, também como as pernas curtas e grossas, além dos pedicelos. O ciclo evolutivo do sarcóptero, ele acontece todo no hospedeiro. Após o acasalamento, a fêmea vai em busca da superfície da pele, perto de um folículo piloso, cavar um túnel ou uma galeria, que será permanente. Ele usa quelíceras em pódio, semelhante a uma garra, para adentrar na pele. Geralmente, esse túnel pode apresentar até 1 centímetro de comprimento, e a escavação desse túnel ele se dá de 5 milímetros por dia, ou seja, comparado com o seu tamanho, é bastante rápido, né, essa escavação. Geralmente se encontra uma fêmea por túnel, e dentro desse túnel, juntamente com a fêmea, vai estar seus ovos e fezes que ela vai depositar. Na maturação dos ovos, acontece de 3 a 4 dias após as fêmeas começarem a ovipor 1 a 3 ovos por dia, que geralmente esse período dura aproximadamente 2 meses. Esses ovos são ovais, com metade do comprimento do adulto. A gente pode ver que ele é um pouco menor que uma ninfa. Eles são colocados individualmente, e essas larvas, elas eclodem com 6 pernas, tá? Depois de 2 a 3 dias, essas larvas tornam-se proninfa. A partir daí, de proninfa, elas viram trifoninfa, e aí elas viram adulto. E quando a fêmea vira adulta, ela vai novamente formar o ciclo e vai em busca de folículo piloso, em busca de abrigo e comida. Os adultos de ambos os sexos, eles se alimentam e escavam a pele do hospedeiro para se alimentar, né? O macho, ele vai morrer após a cópula. A gente pode ver na figura 25 o macho como o número 4 e a fêmea número 1. E após a cópula, ela vai escavar perto do folículo piloso, como a gente está vendo. Eles partem em busca de um local apropriado, no caso a fêmea, e a fêmea vai fazer uma oviposição após 4 a 5 dias da escavação. O ciclo evolutivo completo, ele dura entre 17 e 21 dias, e 10% dos ácaros completam seu desenvolvimento, ou seja, 90% não completa por N motivos. Os sinais clínicos da patologia Sarcoptes scabiei canis, que é a sarna do cão, mais comuns são dermatose altamente contagiosa, ou seja, vai ser um alto poder de proliferação, intenso prurido, alopécia, que vai ocasionar a perda desses pelos nas áreas, lesões bolhosas, crostosas e descamativas vão ocorrer também geralmente no tórax, ventral, abdômen, cotovelos, diarreides e margem auricular. As lesões iniciam com pápulas eritematosas, avermelhadas, erupções polimórficas e levemente hemorrágicas devido ao animal ficar se coçando e acabar se ferindo. Aí a gente vai ter o diagnóstico da sarna canina através da observação clínica, vendo as lesões, vendo como que o animal está,
E a partir daí dessas lesões, a gente vai fazer um raspado de pele para que assim a gente possa coletar um pouco desses ácaros, né, para verificar no microscópio qual que vai ser para poder entrar com a medicação correta. Vale ressaltar também que muitas vezes, apesar de todo o cuidado na colheita da amostra, o resultado ele pode ser falso negativo. Então, isso vai ser erradicado quando você começa a observar para auxiliar esse diagnóstico e para ver se o animal ele continua ou não com a coceira, apesar do medicamento, do tratamento. O controle e profilaxia do Sarcoptes scabiei canis é a higienização do ambiente para evitar reinfestações no animal, banhos com medicação adequada, antiparasitários que podem ser, aliás, ivermectina, miobemicina, mitraz, mexidectina e etc., dependendo de como está esse animal. E antibióticos para tratar a piodermatite, que vai ocasionar esses ácaros na pele do animal. Já o Notoedris, o gênero Notoedris, as características morfológicas são sarna localizada nas orelhas, ânus dorsal, como a gente pode observar na figura 28, essa estrutura. Os machos, eles possuem ventosas nas patas 1, 2 e 4, e as fêmeas nas ventosas nas patas 1 e 2. Vale ressaltar também que a face dorsal, ela tem escamas rondas, como a gente pode observar nessa figura. Ele é bastante semelhante com o Sarcoptes em relação à morfologia. Corpo circular globoso, como a gente pode ver, a vista frontal e dorsal dele, na figura 29. Pedicelos longos e não articulados, pernas curtas e grossas, e o tamanho deles varia entre 150 nanômetros a 225 nanômetros. O Notoedris, ele tem um ciclo evolutivo muito similar ao Sarcoptes. A fêmea fertilizada, ela vai escavar o túnel no animal, na pele do animal, próximo também no folículo piloso, vai se alimentar do líquido extravasado desse tecido lesionado, no caso, após isso, vai depositar os seus ovos vão eclodir entre 3 a 5 dias, a partir daí vai ser o desenvolvimento da larva, virar ninfa, e da ninfa virar adulto, e geralmente esse processo dura de 6 a 10 dias. Na figura 30, a gente tem um esquemazinho de como pode acontecer isso. Os sinais clínicos do Notoedris, geralmente, eles são altamente contagiosos por contato direto. Essas lesões, geralmente, são escamosas, secas, com crostas nas bordas das orelhas e na face do animal, pele espessa e coriácea, com bastante prurido intenso, e pode-se disseminar essa sarna da orelha para face, pálpebras, pescoço e cauda do animal. O diagnóstico que pode ser feito do Notoedris CAT é a observação das lesões do animal, do intenso prurido nas lesões que esse animal vai desenvolver e a disseminação em filhotes da mesma ninhada, se houver nesse filhote, que aí a gente vai poder ter um melhor diagnóstico para esse animal, devido à ocorrência. A partir daí vai ser feito um raspado de pele, levado ao microscópio para verificar qual ácaro que vai ser, para confirmar, na verdade, o diagnóstico. E, geralmente, eles são muito numerosos e fáceis de se encontrar nas amostras de raspagem de pele. Como a gente pode ver aqui nessa figura 31, é um felino com lesões muito extensas. Então, esse raspado de pele vai acabar se tornando algo fácil, até por conta da questão numerosa que os ácaros se encontram naquela lesão. Quanto ao controle e profilaxia, é feita a higienização do local onde o animal vive, evitar contato com outros animais infectados para evitar a reinfecção, banhos com produtos específicos desse animal e uma medicação, que pode ser medicação oral, injetável ou em pipetas.
Continuando a ordem Astigmata, nós temos o gênero Kinemidocoptidae, que são os Kinemidocoptes. E como eles possuem da ordem Astigmata, eles vão fazer a respiração através da cutícula e eles são ácaros escavadores, que parasitam aves domésticas. Aqui na figura 33, nós podemos ver um ácaro do gênero Kinebidocoptes, que o corpo deles são mais globuloso, né? E a medida do tamanho deles, do gênero Kinebidocoptes, é em média entre 0,4 a 0,5 milímetros. A morfologia como podemos ver aqui na figura 35, o gnatossoma é mais largo do que longo e logo abaixo podemos ver também um escudo em forma de U e essa impressão digital que é formada bem logo abaixo assim no corpo, que é uma forma de identificar esse gênero, pois é bem específico desse tipo de ácaro, aparecer essas impressões digitais, que são tipo essas ruguinhas que realmente se assemelham a uma impressão digital. Aí também, nesse tipo de gênero de ácaro, a ausência dos espinhos na face dorsal, junto das escamas dorsais. Eles não possuem esse tipo de características. Logo aqui na figura 34, nós vemos bem no finalzinho assim do ácaro, o ânus terminal, que ao lado fica as duas cerdas. As ventosas, os pedicelos não segmentados, que ficam bastante presentes aqui na figura 36, apresentam somente nos machos, né? Que ali, bem na pontinha, não sei se vocês conseguem ver, os pedicelos não segmentados e as ventosas. E esse tipo de macho vai apresentar cerdas longas, tanto que também é um tipo de característica para diferenciar entre macho e fêmea. O ciclo. As fêmeas são sedentárias e não escavam galerias, mas escavam câmaras. Isso porque ela vai ali adentrar na epiderme, a fêmea já ovígera, que já está fecundada com os ovos, e vai entrar na epiderme. E ela vai cavar essas câmaras e ali vai se fixar, porque como no caso eu falei aqui que elas são sedentárias. E a partir do momento que elas são sedentárias, ela vai fazer ali a deposição dos ovos, e esses ovos podem até, nessas câmaras, podem até chegar na etapa de ninfa e de larva ali dentro dessas câmaras. E devido a essa fixação nessas câmaras da fêmea, vai haver uma reação inflamatória, fazendo com que haja proliferação epidérmica e o aumento de substância córnea. E esse fato de haver proliferação epidérmica e substância córnea é super importante para a gente ver como as doenças vão se expressar nos hospedeiros. Aqui nessa tabela nós vemos as especificidades das espécies, que cada hospedeiro vai ter uma espécie específica que vai ser parasitada, né? Que aqui no caso dos Kinebidocoptes gallinae, os hospedeiros são as galinhas, perus, fazões e gansos, e atingem as plumas. Aqui uma subdivisão, que é o Levis gallinae, que é as galinhas, fazões e perdizes, e vai atingir as plumas. Aqui também temos os Kinebidocoptes mutans, que hospedeiros são as galinhas e perus, que vai atingir a pele, escamas da pata e pernas, e os Kinebidocoptes pilae, que atinge os piscicanicídeos, que são os periquitos australianos, e vão atingir a pele, folículos das plumas da face, pernas e jarrete. E também temos a outra espécie, que é os Kineptosocoptes jamaicenses, que são parasitas dos canários, que atingem as pernas. Aqui nós temos os Kineptocoptes mutans, que causa a sarna podal dos galiformes. E esse tipo de doença
a gente vê muito claramente aqui na figura que vai ter uma proliferação do tecido córneo da epiderme. Esse aspecto aí, que são essas crostas brancas acidentadas, e que tem aspecto farináceo, que eles se desfazem, né? E ali vai ter justamente a proliferação do tecido córneo da epiderme e a hiperqueratose, porque a fêmea vai se fixar somente ali naquela câmara da epiderme e vai acontecer todo o processo inflamatório. Um dos sintomas, né, que acontece muito nessa sarna podatus galliformes é o alto prurido, que o desconforto é tanto que as aves chegam a se bicar sozinhas, né? E um dos exemplos aqui, que no casos extremos dessa doença de cronicidade, é que leva à deformação do membro ou até a perda total. Perda total desde amputação ou até perda locomotora deles. Porque como vai haver um processo inflamatório, vai acontecer uma supressão dos ligamentos ali e vai acontecer toda essa perda. Aqui na imagem 39 nós temos o tipo de Chnidocoptes gallinae, que é a sarna desplumante, e na figura 40 nós temos o Chnidocoptes pilae, que é a sarna da face escamosa, que ataca os pis canicídeos. Agora a gente tem o gênero Demodex, que pertence à ordem dos prostigmatas. Anteriormente a gente estava falando dos artigmatas. O Demodex é exatamente o contrário por apresentar outra ordem, que é os prostigmatas, que essa diferenciação acontece devido à sua respiração, que os artigmatas, a respiração é através da cutícula, e os prostigmatas, a respiração acontece através dos estigmas e da traqueia. Aqui no caso dos Demodex, são extremamente pequenos, cerca de 0,2 milímetros, e está entre os menores artrópodes. Eles vivem nos folículos pilosos ou nas glândulas sebáceas, que aqui na figura 41 tem a representação deles fixados no folículo piloso do pelo e nas glândulas sebáceas, né, a representação da epiderme. Estes são altamente específicos, pois, como eu falei anteriormente, mostrei até uma tabela, só que no caso de outra ordem, cada hospedeiro vai ter um tipo específico de sarna, para ser parasitado, né? E esse gênero de sarna causa sarna profunda. E aqui do lado nós temos a divisão do corpo, que é dividida em gnatossoma, podossoma e opistossoma. Aqui nessa figura dá para ver bastante como é feita essa fixação nos folículos pilosos do pelo. Que aqui a gente tem as sarnas do gênero Demodex, né, fixadas. A morfologia. Bom, a morfologia desse ácaro também é diferenciada da ordem Astigmata, pois a ordem Astigmata, os ácaros, eles têm formas mais globulosas. Aqui, no gênero Demodex, eles possuem aspecto vermiforme, né? E no gnatossoma vai ter as quelíceras e os palpos. No podossoma vai ter os 4 pares de patas curtas e grossas. E o orifício genital, que na fêmea vai estar localizado ali entre a coxa 4. E no masculino, que vai estar entre ali a coxa 1 e 2. O ciclo. Esse tipo de sarna, ela pode como eu falei aqui, elas são comensais, então elas podem viver ali na superfície da pele, só que só vão expressar a doença se houver algum tipo de imunossupressão. Então elas vivem ali comensais, e quando há essa imunossupressão, elas entram na epiderme, né, e se fixam nos folículos ou nas glândulas, e a fêmea, ovígera, ela vai ali entrar e vai depositar os ovos, que são entre 20 a 24 ovos, vai fazer o seu ciclo de larva hexápode, depois vai para entrar para a sua fase de ninfa, que na fase de ninfa ela vai acontecer duas mudas, né, que vai para protoninfa e tritoninfa, e depois vai chegar no seu ciclo de adulto. Aqui eu trouxe, no caso, a Demodex canis, que
que causa a demodicose canina, que, como eu falei, o Demodex, ele pode viver na nossa superfície da pele, mas a partir do momento em que há uma supressão imunológica, ela vai se manifestar. Então, vai causar a demodicose canina. Ela pode ser localizada e generalizada, que aqui na figura 46 nós podemos ver, no caso, uma demodicose canina localizada, somente assim na patinha do animal. E esse tipo de ácaro, eles vão se alimentar de células epiteliais. E a partir do momento em que eles se alimentam dessas células epiteliais, vai acontecer feridas eritematosas e alopécicas. Ou seja, não vai ter mais pelo nessa região e elas vão ficar bastante vermelhas. O diagnóstico é feito também a partir do momento em que o animal vai estar se coçando bastante e através do diagnóstico final, que é através da raspagem de pele, né, que é feita quando você puxa com os 2 dedos a pele do animal, como por exemplo a parte infectada lá, e você vai raspar até que produza um pouco de sangramento. E ali você vai levar para o laboratório para fazer microscópica e achar esse gênero a partir dessa lâmina. Os sinais clínicos, como eu falei anteriormente, são as feridas eritematosas alopécicas e o alto prurido. E esse tipo de feridas podem ser úmidas e secas. Úmidas quando elas apresentam algum tipo de secreção como pus, e seco quando não apresenta. Aqui na figura 48 e 50, nós podemos ver que esses animais estão bastante vermelhos devido ao prurido intenso, pois causa muito desconforto e o animal fica se coçando. Até chegar no caso, como é aqui na 50, que o animal está bastante vermelho e chega até para ver o sangue. Aqui na 49, nós vemos uma demodicose generalizada. Aqui, nós trouxemos um antes e depois de casos de demodicose, que foi acompanhado por um médico veterinário prescrevendo o tratamento correto através de medicações e até banhos. E, no caso é muito importante que haja o acompanhamento do médico veterinário para que possa ter uma recuperação saudável do animal. O controle clínico é justamente uma profilaxia, né, no caso de que essa é uma doença contagiosa, e por ser uma doença contagiosa, vai ter que ver o separamento do animal infectado do sadio, para que não haja, né, mais infecções futuras. E também, como é uma doença que se expressa devido a uma imunodepressão, uma profilaxia é justamente descobrir qual é esses motivos dessa imunodepressão que possa estar acontecendo, que no caso é mudança de casa, na alimentação e estresse, já que os animais são bastante sensíveis a esses tipos de mudança. Aqui, nessa figura 52, eu trouxe o gênero Demodex folliculorum e o Demodex breve, que esse tipo de Demodex pode atingir os humanos, que tanto que o Demodex folliculorum é bastante conhecido por causar os cravinhos que nós temos no rosto. E obrigado pela atenção a todos. Qualquer dúvida, sugestão, comentários ou informações, aqui do lado temos o nosso e-mail pessoal. E caso vocês queiram, né, compartilhar com a gente podem entrar em contato com a gente que a gente vai responder direto. E obrigado pela atenção a todos. Obrigada.